Sou Pedro Rodrigues, aluno de Publicidade e Propaganda no curso da FAAP, no noturno. Estou aqui com Maria Rita Gomes Rodrigues, minha avó. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as experiências dela com o rádio e a TV. Tudo certo, vó? Tudo certo, Pedro. Perfeito. Quando que foi a primeira vez que você lembra de ver ou de escutar um rádio? Pedro, na nossa casa só tinha o rádio, porque era só o rádio de pilha, porque na nossa casa não existia energia elétrica. A gente morava num sítio e não existia energia elétrica. Então, tudo que se tinha em casa era através do rádio. Era o único entretenimento. O único entretenimento. O rádio, a percepção de rádio, a minha vida inteira, desde que eu era pequena, 2, 3 anos, sempre foi o rádio. Perfeito. Quando eu tive a percepção de rádio mesmo, foi quando eu tinha uns 9 anos, na Copa de 70. Foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhar e tudo a gente viu pelo rádio. Que legal. Você, até dando um contexto, né? Você falou que sua casa não tinha energia elétrica, que era um sítio e tudo mais. Onde é que era esse lugar? Só pra quem tá ouvindo Era entender. em município de Pedregulho, estado de São Paulo. Perfeito, perfeito. Bom, é muito legal que você falou dessa experiência da Copa de 70, né? Muita gente se marca pelo rádio muito com as Copas. Você lembra, por exemplo, com quem você tava ali, quem que tava escutando junto com você esses jogos da Copa, inclusive a final? Toda a minha família e amigos da redondeza que se juntavam às vezes no quintal da casa para ouvir o rádio e ouvir que o Brasil estava chegando nas finais e tudo. Então, com amigos e família mesmo. E você consegue descrever mais ou menos como era esse primeiro aparelho de rádio, assim, a aparência dele mesmo, se você lembra? A aparência era como se fosse uma caixa quadradinha, né? Assim, geralmente revestido de como se fosse uma madeira. E ele tinha na frente algum tipo de alto-falante e 2 botões, que era 2 botões redondos para ligar e para mudar de estação. Uma anteninha pequena, né? Às vezes um som muito ruim, às vezes melhores, com as emissoras que já tinham na cidade mais próxima, o som ficava mais limpo e tudo, né? Mas não existia FM, só existia AM na época. Claro. E nesse começo, assim, nessa juventude sua, o que você mais gostava de ouvir? Eram os jogos de futebol, como você falou da Copa? Eram notícias, novelas, o quê? Não, para mim, os jogos de futebol só eram os da Copa mesmo. Para outras pessoas, com certeza que não. A gente ouvia tudo no rádio. Desde notícia, desde avisar quando tinha uma campanha de vacinação, desde de notícias mais importantes até música, novela. A primeira novela que eu tenho bastante assim lembrança dela foi Irmãos Coragem, né? E música, tudo. Na nossa região, com certeza era mais música sertaneja, né? Que a gente ouvia muito, Tunique Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, e depois, em seguida, o Chitãozinho e Chororó, que já começava também, Milionários é Rico, já quando eu já estava um pouquinho mais adulta. E também nessa época já estava entrando muito a Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e toda a turma da Jovem Guarda. Perfeito, perfeito. Mas a sua preferência pessoal, o que você mais esperava aquele momento do dia para ouvir? Era algum programa específico? Eram as notícias? Tinha o quê? O que reunia sempre a nossa família, assim, as músicas ficavam tocando durante o dia em casa e passava desde dos programas sertanejos, desde os programas às 5 horas da manhã que acordava meu pai, que era um radialista que a turma deve saber, que chamava Zé Bétio, que ele sempre acordava todo mundo, já começava às 5 horas da manhã os programas dele, e ficava ligado o rádio ali o tempo todo. O que reunia geralmente toda a família era a bênção da água que
que a gente punha para benzer às 6 horas da tarde, que vinha da paróquia do padre Donizete, que é de uma cidade do interior de São Paulo. Ele já havia falecido nessa época, mas sempre tinha a Ave Maria com a bênção da água, e que minha mãe pegava o copo de água, punha, colocava para benzer e servia um pouquinho para cada filho daquele mesmo copo. Legal. Bom, você falou muito sobre também como as notícias, desde as mais importantes, que impactavam o país inteiro, até as coisas simples da cidade ali e tal, Sim. chegavam para vocês. Você lembra, falando sobre notícias mesmo, de alguma coisa muito marcante que você ouviu pelo rádio? A que marcou muito, com certeza, foi a que marcou tanta gente agora há pouco, que foi a primeira ida do homem à lua. Que a gente só viu pelo rádio. Sim. Você lembra bem disso? Sim. Certo. Bom, você lembra exatamente onde ficava, por exemplo, o rádio em casa, na sua casa? E você falou também que muita gente se reunia através do rádio. O quão era acessível ter um rádio? Quantas pessoas tinham um rádio naquela época onde você vivia? Eu acho que na época, já nessa época, né, que eu já tinha uns 9 para 10 anos, todo mundo tinha um rádio na época. Geralmente na minha casa ficava na cozinha, que era onde todo mundo se reunia, tudo. A cozinha era onde se reunia para as refeições e tudo. Então geralmente o rádio ficava na cozinha, ao acesso de todo mundo da casa. Perfeito. Bom, Val, você falou, e eu como conheço sua história também, obviamente que não foi a sua infância mais fácil do mundo, né? Então você vivia ali num lugar que não tinha energia elétrica, mas o rádio ele aproximava muitas pessoas. Você acha que você sente falta de um mundo onde a fonte de entretenimento ali aproximava as pessoas? Você acha que a gente foi aos poucos perdendo isso? Talvez sim, eu acho que pela própria correria, às vezes, da vida, talvez, né? A vida na roça é muito mais pacata, né? Você chegava a uma certa hora do dia, tipo, 5, 6 horas da tarde, ali era onde você se reunia e não tinha outras distrações para as outras atenções. Então, sim, eu acho que as pessoas ficavam mais juntas. Perfeito. Bom, você falou sobre a novela do Irmãos Coragem, né? Que era a primeira que você lembrava. Eu nasci com internet já, com TV, um monte de coisa. Eu não consigo nem imaginar como deve ser... Imaginar uma história assim, poder ver os personagens. Como que era isso? Como que você se sentia ouvindo aquelas histórias e tendo que usar a imaginação para ver elas? É engraçado porque a gente se usa tanto a imaginação que anos depois, quando eu vi Irmãos Coragem na TV, que ela foi reprisada e tudo, e eu vi na TV, realmente os personagens pareciam que eram iguais àqueles que eu imaginava na época. Então Que acho loucura. que a imaginação de você ver mesmo a radionovela, né? Você imagina e constrói o personagem, né? Na sua cabeça. Né? Sim, sim. E bom, a gente estava falando muito da sua juventude. O que você acha que o rádio significava para os jovens naquela época? Os programas, as músicas? O que era diferente para você e para suas irmãs do que era para os seus pais, por exemplo, ao ouvir o rádio? Eu acho que para todo mundo era igual. Acho que para o meu pai era mais importante ter as notícias que vinham de longe, tudo, né? E para a gente que era mais mocinha, era mais importante a radionovela, talvez, né? Perfeito. Bom, agora já indo para outra parte, falando sobre a televisão e a diferença, né, entre o rádio e a televisão. Quando foi a primeira vez que você lembra de ver uma televisão? Eu vi a televisão a primeira vez até depois eu ficar sem ela, porque na minha casa não tinha, mas pela primeira vez eu vi a televisão, eu devia ter uns 11, 12 anos. O que eu me lembro era que a gente ia assistir na casa de uma pessoa conhecida o programa do Silvio Santos, Cidade contra Cidade. Já naquela época. Já naquela época. E me lembro muito bem porque na época a gente ia assistir na casa de uma pessoa amiga, porque Franca estava
disputando cidade contra cidade, né? E nessa época, a gente morava em Franca. E muita gente já tinha TV, né? Depois disso, eu voltei de novo para o sítio, então, de novo, não tinha mais TV, então era onde era só o rádio. Você lembra de como você viu a TV, como eu disse, né? Eu nasci com a TV já sendo uma coisa muito normal. Você lembra de como foi a sua reação ao ver pela primeira vez, assim, as imagens em movimento na TV? Eu acho que a reação é o que todo mundo... Eu acho que é uma reação né, de algo inesperado, de algo absurdo na época, né? Meio mágico. Mágico, você vê as imagens, né? Já tinha as novelas, como eu tô falando, tinha muita gente que se reunia nas casas dos outros, né? Pra ver a TV, inclusive na Copa de 70. Muita gente já viu Copa na TV. Eu lembro de ouvir no rádio, porque na minha casa, como eu falo, não tinha luz elétrica, então não tinha TV. Mas já era uma realidade, às vezes, de algumas pessoas na época, né? Sim, claro. E bom, quando você começou a ter mais contato com a TV e tudo mais, o que você mais gostava de assistir, assim, quando você realmente começou a ter um certo consumo de televisão? A TV, eu só fui ter verdadeiramente contato com a TV, assim, eu via de vez em quando ia, às vezes, nas casas das pessoas, mas o contato com a TV eu tive quando, em 1978, que foi que eu casei, vim para São Paulo, e foi aí que eu tinha total contato com a TV. Que virou parte do cotidiano mesmo. Que virou parte do cotidiano, e aí realmente era a época de muito seriado, e era o que realmente eu mais gostava de ver na TV. Além das novelas, claro, mas para mim o seriado era uma novidade. Então eu via muito seriado, como as Panteras e outros mais que eu não vou lembrar agora o nome. Já ia perguntar isso, se você tinha algum programa de TV ou algum seriado favorito. As Panteras e Dallas eram os meus favoritos. Perfeito. Então, ótimo. Como que... Então, aqui em São Paulo já mudava a relação da TV, por exemplo, com o rádio, né? Eu falei sobre a questão do rádio reunir as pessoas. Você disse, então, que você já tinha... Muita gente já tinha TV, já continuava. Então, não existia... a partir da TV parou de existir essa relação de as pessoas se reunirem para assistir alguma coisa, você acha? Para mim, pelo menos, quando eu vim para cá e eu comecei a assistir mais TV, mudou um pouco pelo fato de que eu era de uma família muito grande, então a gente via muito rádio tudo junto. Provavelmente, se eu tivesse lá com a TV, também seria a mesma experiência. Mas como eu não estava lá, então a TV era mais uma companhia para mim, que ficava muito tempo sozinha. Imagino. Bom, até falando sobre essa relação da rádio e da TV, você acha que quando a TV ela se tornou presente na sua vida, o rádio se tornou secundário? Você começou a ouvir menos rádio? Ou como é que foi essa relação? Sim, muito menos rádio. E você sentiu em algum momento essa falta de ouvir rádio? Ou a TV ela substituiu para sempre o seu consumo? Não, assim? eu ainda ouvia o rádio no dia a dia, sempre deixava ligado, ficava ouvindo tudo. Mas assim, a TV, na hora que eu parava e começava a ver a TV, isso mudou muito. E claro que aí você dividia entre duas mídias, né? Como agora se dividem entre tantas mídias, né? Sim. Então, sim, dividiu. Foi um pouco menos o rádio. E aí, até falando dessas lembranças do seu começo com a TV e do seu começo com o rádio, você tem mais apego com qual? Você tem mais apego com as suas lembranças do começo de infância ouvindo rádio ou suas lembranças vendo a TV? Quando você começou a ver TV no cotidiano? Eu acho que lembranças tem de tudo, mas eu sempre gostei muito da TV. Depois que eu comecei a assistir a TV, eu acho que foi assim, que é uma boa companhia a TV. Sim, perfeito.
E o que você destacaria, assim, de alguma, sei lá, algum sentimento ou alguma coisa que você via? O que você acha que o rádio tinha de especial que a TV não tem? E o que a TV tem de especial que o rádio não tem? O rádio naquela época tinha de especial para mim a família, meu pai, minha mãe, todo mundo ali, criança. Então tinha muito de especial isso, as músicas que meu pai gostava, tudo. A TV acho que tem também de especial, assim, aquele primeiro contato, as novelas, você ficar ali vendo a TV e sei lá, eu acho que a TV te faz um pouco mais de companhia do que o rádio. Talvez não seja para todo mundo, mas eu acho que para mim me faz mais companhia do que o rádio. Perfeito. Bom, você falou durante todos esses quase 16 minutos que a gente está conversando, muito sobre família. Você acha que a rádio e a televisão, elas tinham mais importância para as famílias tempos atrás do que tem hoje em dia? Eu acho que sim. Em que sentido? Eu acho que hoje em dia, com o celular, com o computador, com tudo isso, eu acho que o rádio e a TV foi perdendo um pouco. Não que as pessoas ainda não fiquem no rádio e na TV, mas hoje em dia acho que o celular tomou um outro pedaço da fatia bem importante, né? Com certeza. Bom, e por fim, só gostaria de saber se o que você achou da entrevista, se você gostou, se você acha que eu fui bem, qual foi a sua percepção? Amei. É isso, bom, obrigado. Tá bom.